tarde a todos os que nos estão a ouvir nesta plataforma, aqui pelo Facebook da Barata ou pelo site da Barata. Com esta conversa de hoje, sábado, uma conversa que esperamos seja do vosso agrado, informal, entre amigos. Temos connosco o António José Teixeira, jornalista, enfim, conhecido da nossa praça, da nossa comunicação social. Eu posso ler o extenso currículo do António José Teixeira, mas vou referir apenas 2, 3 aspectos fundamentais do seu percurso. É hoje o diretor de programas da RTP, de informação, da RTP Informação, diretor de informação, não é? Uhum. E tem, enfim, uma extensa carreira no jornalismo desde a década de 70, passou pela Rádio Comercial, pela TSF, pelo Diário de Notícias, pelo Jornal de Notícias, também já esteve na SIC, portanto, é comentador político, não é? E dá-se o caso de ser também alguém que está ligado à Fundação Francisco Manuel dos Santos, não é assim? Pelo menos é o que... Temos uma parceria com a RTP, uma parceria, sim. Não é? E em tempos houve uma revista que fizemos em conjunto. Revista 21, não era assim? 21, exatamente. Ora bem, esta conversa de hoje é para, no fundo, fecharmos este ciclo de conversas com escritores, com agentes culturais. Nós tivemos aqui a Isabel Alçada, tivemos também o Jorge Reis Sá, editor, poeta, e, entre outras ações que a Barata foi fazendo, quisemos terminar com alguém que pudesse esclarecer-nos, ajudar-nos a pensar sobre as relações entre cultura, a cultura do livro e o grande agente educativo e cultural do nosso tempo, não é? Que são os mídia, em particular a televisão, os jornais, de certo modo, e nada melhor do que falarmos com o António José Teixeira para estarmos, enfim, a problematizar algumas coisas que acho que neste tempo de pós-Covid, mas ainda com tanta indecisão, com tanta bruma ainda aqui pelo meio, quem sabe se o António José Teixeira não nos pode, de facto, ajudar a esclarecer um pouco melhor algumas questões com as quais todos nos debatemos. Desde logo, a questão central, e é por aí que eu talvez comece, a pergunta geral, António, que é esta: que papel pode estar hoje reservado ao jornalismo, aos jornalistas, num tempo em que, curiosamente, não é a cultura livresca a cultura que impera? Há estudiosos que colocam sérias dúvidas a esta cultura, enfim, da multitasking veloz, a cultura do iPhone, do tablet, quer dizer, o próprio jornalismo, em algumas situações, se ressente dessa velocidade, e há muito quem diga que falta hoje um jornalismo, enfim, com espessura, com densidade cultural, com leituras feitas. E, bom, estamos numa casa de livros, na Barata. Eu começo com esta pergunta, António: se podemos pensar hoje o jornalismo como sendo ainda esse quarto poder, e que, como poder que é, deve ter essa responsabilidade de ser um jornalismo cultural, um jornalismo com densidade, que problematize, que faça perguntas e que nos informe no sentido de sermos cidadãos mais conscientes. Bom, isso é toda uma conversa. É uma tese de doutoramento. Bom, mas acho que, enfim, o evoluir da nossa conversa pode nos ajudar, pelo menos, a partilhar algumas ideias. Mas já um agradecimento e, obviamente, um prazer sempre estar nesta casa, e é bom que uma livraria possa acolher conversas, partilhas, encontros. Estamos, aliás, num tempo difícil em que as partilhas, os encontros estão, parece que, muito condicionados e muito travados. E, portanto, uma casa como esta é um sítio que devemos preservar, que devemos valorizar e de que devemos gostar, amar mesmo. Precisamente por esse lugar de palavra, ou de palavras, de pessoas, de encontros, de linguagens várias, que também têm a ver um pouco com isto, de discussão. Aliás, do introito, estava a ouvir o António e a pensar em palavra, a passar em praça, essa coisa da nossa praça. A praça é uma ideia interessante.
que a praça é um sítio de encontro, é um sítio de conversa, de palavra. E ágora. Sim, de encontro, desencontro, de polémica, de discussão, de partilha, de saber de novidades. Justamente. E isso tem a ver com as notícias também, que podem ir de boca em boca. Tem a ver com comunicação direta, sem mediação ou sem intermediação. Com o que isso tem de interessante, mas também de perverso ou de preocupante. Portanto, são questões ao mesmo tempo antigas, mas que ganharam contornos sempre que a tecnologia, a modernidade, depois nos trouxe de outra maneira. E hoje temos aqui algumas ameaças que nos deixam um pouco preocupados. O jornalismo está aqui no meio disto, porque eu olhei sempre um bocadinho para este ofício, inserido naquilo que, se quiséssemos uma linguagem mais sociológica, o campo dos média. Exato. E eu olhei sempre para isto como a utilidade dos média ou do jornalismo é a possibilidade de articularmos outros campos sociais, isto é, a percepção que temos do mundo, dos outros, digamos, beneficia se houver canais que funcionam, que nos permitam perceber o que é que andamos todos a fazer na economia, na cultura, na arte, no que seja. E, portanto, é pressuposto que os média e o jornalismo ajudem a criar, a partilhar conhecimento, a dar montra, visibilidade às coisas que acontecem no mundo e a mostrar a palavra, a produção da economia, a produção cultural. É pressuposto que serve para isso, para dar notícias, para fazer refletir, para polemizar, para trocar ideias, para mostrar o que está a acontecer. É engraçado porque lembro-me sempre de um brasileiro que eu agora não tenho o nome presente, mas um homem do tempo do Iluminismo, que foi preso pela Inquisição, esteve preso em Lisboa, mas depois numa fuga... Ele tinha sido um homem que tinha passado por Inglaterra, tinha alguns conhecimentos em várias... mesmo na América, portanto, estamos a falar de um tempo em que as ideias andavam aí muito acesas, mas ele passou pela Inquisição, esteve preso e depois conseguiu fugir para a Inglaterra. E aí editou, provavelmente, o primeiro jornal de língua portuguesa, que durou ainda algum tempo e que publicou alguns livros. Eu digo alguns livros porque aquilo tinha mais a forma de um livro. E, portanto, ele, no fundo, aquilo para ele era um repositório de saberes vários. Ele publicava, por exemplo, uma das primeiras coisas que publicou foram jornais perseguidos e tentaram sempre proibi-los e até comprá-los para eles não circularem. Publicou, por exemplo, o edital que quando o rei fugiu para o Brasil, das invasões francesas, o edital que ele deixou, parte para o Brasil, não vos preocupeis, enfim, e portanto essa comunicação, esse texto, foi um texto partilhado através deste jornal, tinha mais a forma de um livro que de um jornal, tinha um formato mais de livro. Uma gazeta seria uma gazeta desse tempo. E é interessante como isso, parecendo pouco, porque ele mostrava e publicava este edital, mas publicava também, quando os generais franceses chegavam a Portugal, eles também publicavam uns pequenos editais onde dizia: chegámos, mas vamos respeitar-vos. E, portanto, publicava as coisas que havia. E só esta partilha, sem mais nenhum comentário, nenhuma crítica, mas só esta partilha de documentos, tem uma utilidade e um impacto extraordinários. E, portanto, este poder de palavra partilhada, a palavra que só uns senhores conheciam, mas que pode chegar a mais gente, obviamente, a gente que saiba ler, não seria muito, mas só isso tem um poder extraordinário. E, portanto, o poder da palavra, seja da palavra escrita, dos jornais, dos livros, da poesia, do ensaio, do romance, é de facto extraordinário. Podemos discutir agora se os novos suportes, isso aplica-se ao jornalismo também, se o papel ou o digital é que são os sítios certos. Provavelmente o papel durará muito mais do que nós imaginamos e, por outro lado, a palavra circulará a uma velocidade, e a questão da velocidade é uma questão relevante no nosso tempo, a uma velocidade nunca vista, chegará a muito mais gente, de outra forma, criará outras percepções,
mas isso continua a ser vital. Eu, voltando um bocadinho ao jornalismo, obviamente sou um jornalista preocupado. Também diria que os cidadãos se devem preocupar pela marcha das democracias. O jornalismo é relevante para as democracias. Não que os jornalistas sejam muito importantes, mas o jornalismo é, de facto, muito importante. Porquê? Porque nós vivemos nesta era da desintermediação, da comunicação direta. Eu falo com toda a gente, toda filtro, a gente, não é? O Trump fala com os cidadãos através do Twitter, toda a gente troca, toda a gente comunica, troca informação, não quer dizer notícias. A certa altura, que há uns anos, havia um pouco a ideia de que havia jornalismo, falava-se do jornalismo do cidadão. E isso parecia até uma coisa muito democrática e muito interessante. Mas ao mesmo tempo preocupante, porque é pressuposto que a profissão de jornalista tenha regras a observar, um escrutínio forte, leis especiais, até instituições de vigilância, e tudo isso responsabiliza, obviamente, estes profissionais. Se todos achamos que somos jornalistas, tudo isto pode ser tudo. Tudo pode acontecer. É a confusão entre uma sociedade ultra informada ou uma sociedade de conhecimento, não é? A informação é uma coisa... Ora bem, e por isso a questão da velocidade é relevante, e por isso a questão se o jornalismo está enfraquecido ou não está, se está a pensar ou não dá, se nos dá muito contexto ou pouco, se nos ajuda a pensar ou não, se é um mero transmissor de notícias que vão estando por aí e vão circulando. Ora, o jornalismo faz falta quando cumpre um papel que não é apenas de transmitir aquilo que A ou B querem que circule, mas quando tem um olhar que dê contexto, que afira a veracidade do que está a ser dito, que mostre o que é que antecedentes tem, que consequências pode ter, que ouça pessoas interessadas naqueles factos ou naquelas matérias, que nos ajude a formar uma opinião sobre factos. E aí voltamos a ter problemas, porque a questão dos factos remete-nos para coisas que têm outras dimensões, a verdade. Essa coisa pesada, a verdade. E a questão da verdade mobiliza e mobilizou ao longo da história as melhores e as piores causas, não é? Criaram-se muitas igrejas e muitas guerras à conta da verdade. Exatamente. E, portanto, é pressuposto que o jornalismo busca a verdade, procura a verdade. Não é a verdade, é uma procura de verdade. Exatamente. Mesmo no sentido em que, mesmo quando estamos convencidos que não, é mesmo isto, os factos são estes, ainda assim pode haver sempre qualquer coisa que nos escapa, um outro olhar que poderia mostrar coisas que não percebemos, porque não conseguimos percebê-las, propriamente até por querermos escondê-las. E, portanto, essa ideia da verdade, a certa altura, a filosofia deixou-nos um pouco a ideia que a verdade não existia, existia apenas a interpretação. Isso é muito interessante considerar, porque verdadeiramente a interpretação é no fundo aquilo que todos conseguimos perceber, atingir, aquilo que é a nossa leitura das coisas, dos nossos olhos, da nossa mente, o que é que isto é. E, portanto, de facto, há interpretação, mas que se possa tudo relativizar e dizer tudo é interpretação, isso não existe. Pois, isso e, é portanto, o grau qualquer zero. leitura é possível. Eu não rejeito a ideia de que qualquer leitura seja possível e que seja tolerável, entre aspas, que ela exista, que seja disponível, que eu possa me confrontar com ela. Mas que os factos, de repente, não tenham nenhuma objetividade possível, mesmo que precária, mesmo que limitada, isso, obviamente, não ajuda à nossa vida e não ajuda, de certeza, a encontrarmos algumas regras. E nós temos esse perigo, porque a desintermediação permite que falemos na pós-verdade, portanto, essa coisa já não existe, em factos alternativos. Em eufemismos, não é? Em eufemismos. Fake news é mentira. E eu lembro só o episódio, a história dos factos alternativos, lembro da conselheira do Trump, enfim, o episódio é conhecido, não é nenhuma revelação, quando confrontada com fotografias sobre se a tomada de posse de Donald Trump tinha tido mais gente ou menos gente que a tomada de posse de Obama. As fotografias eram nítidas, estavam tiradas no mesmo ângulo, era possível perceber que Obama tinha tido mais gente. Objetivamente, não havia este facto, era indesmentível. E ainda assim a conselheira Trump disse, bom, mas há factos alternativos. E, portanto, isto é uma questão de escolha. Eu acredito em quê? Exato. Bom, eu não acredito nessa fotografia, de certeza que foi manipulada, não existe. Mesmo que me digam que é essa, eu não acredito. Exatamente. Portanto, a minha igreja não permite acreditar nisso. Exato, ora. E, portanto, quando estamos nesse domínio, tudo é possível. Isto é,
Trump pode dizer uma coisa e o seu contrário no mesmo dia. Não é preciso ser em dias diferentes, pode ser no mesmo dia. E nós, quando aferimos, há quem se dedique nos Estados Unidos em particular, a ver quantas mentiras ele diz, elas são dezenas, centenas, por dia. E não tem nenhum problema. Isso não o incomoda, nem os incomoda muito. Porquê? Porque uma comunicação se sobrepõe a outra, o que se diz hoje, bom, amanhã se calhar já ninguém se lembra, e se é uma questão de fé... Não, e se é uma questão de fé, também não adianta. Acredita-se no que se quiser. E, portanto, estamos num domínio perigoso, difícil, em que a tecnologia também nos faz correr nesse sentido. A torrente vai por aí, não é? Porque nós fazemos comunicação instantânea e confundimos comunicação com informação. Justamente. Nós podemos comunicar nas nossas redes sociais, nos SMS instantaneamente, testemunhamos os acontecimentos em direto. Tudo isso é uma velocidade extraordinária e tem os seus ganhos, mas tem uma perda enorme, que é a falta de distanciamento. O distanciamento é preciso para perceber as coisas. Claro. Se ficamos apenas por aquele grande plano, estamos a ignorar alguma coisa que está ao lado. Não é? Quando estas câmaras apenas nos fecham na cara, se calhar se as ignoramos o que está... tudo o resto. Claro, não é? Exatamente. E tudo o resto pode ter muita importância. E, portanto, estamos nesta dificuldade, sendo certo, não é por eu ser jornalista e gostar da minha profissão, mas acho que, independentemente da erosão do papel e dos livros, independentemente das ameaças que existem às livrarias e a outros lugares de saber e de cultura, é importante continuar esta luta, porque ela é uma luta de cidadania, de democracia. Justamente. E ela também, curiosamente, isto está tudo ligado, não é? As ameaças que pairam muito sobre também o sistema democrático, como o outro dizia, não é? Ainda é o menos mal que a gente conseguiu arranjar. Claro. E pronto. Justamente, essa é uma questão interessante, não é? A erosão, o termo que usaste é de facto rigoroso, a erosão do papel, a erosão da cultura livresca, no fundo a erosão das humanidades, não é? É quase inevitável falarmos então daquilo que o Ortega Gasset, na Rebelião das Massas, chama a barbárie do especialismo, não é? Nós caminhamos nesse sentido, não é? Os últimos 100, 150 anos trouxeram-nos até ao especialista, à figura do especialista. E eu, preparando um pouco esta nossa conversa, eu pensei, bom, que lugar perante estes factos, perante esta realidade que é a nossa, que lugar para ti tem então o livro, esse objeto em desuso, ou em perigo de ficar em desuso, porque embatemos nesta realidade que parece-nos ou dizem-nos ser absolutamente inescapável. A revolução tecnológica está aí, no ensino caminhamos para um modelo, enfim, de ensino digital, com tudo o que isso, enfim, implica de esfacelamento da relação pedagógica professor-aluno, porventura. Como jornalista também, e como alguém que vai acompanhando, enfim, com muita atenção a atualidade política, quer dizer, eu gostava de ouvir, sou-te franco, enquanto cidadão e alguém que paga impostos, gostava de ouvir um ministro da Educação que pusesse o discurso na questão do livro, porque os computadores, toda a gente já percebeu que é uma revolução imparável, mas a questão está no livro, quanto a mim, e nessa defesa da democracia, defesa das liberdades, defesa da memória, não é? Sociedades sem memória perigam imenso, não é? E eu gostava de saber a tua opinião, quer dizer, perante estes factos que enunciaste, não é? Perante esta velocidade, não é? Lembro-me sempre da frase do Valéry, a velocidade é a loucura, não é? Qual o lugar para o livro? Qual o lugar... tu és também professor universitário. Os alunos da universidade, os teus alunos, ou enfim, os alunos em geral, que estão a fazer hoje jornalismo, ciências da comunicação, leem, percebem a importância que é ser-se um jornalista com leituras feitas, com um campo alargado de referências. Gostava de te ouvir a esse respeito. Livros, leituras, que lugar é que temos perante a sociedade em que estamos? A nossa vida tornou-se muito complexa, não é? Sem dúvida. São frases feitas, claro. mas enfim, há falta de dinheiro. Os lugares comuns são importantes, em todo o caso. E, portanto, vivemos... Eu acho que a história da velocidade e do ritmo louco a que vivemos muitas vezes, ele não é
digamos, sempre o mesmo, isto é, os nossos dias têm zonas de mais velocidade e zonas de menor velocidade. Uhum. Eu julgo que é da natureza humana a procura dos momentos de repouso, de pausa, de reflexão, nem sempre, mas não conseguimos viver, digamos, a velocidade elevada sempre. Não é? Precisamos, além de mais, dormir alguma coisa, não é? Isto para dizer o quê? Isto para dizer que eu julgo que o que está em causa são vários ritmos e até que ponto nós conseguimos gerir os vários ritmos da nossa vida. É verdade que tudo nos chama para consumos rápidos e para múltiplos consumos e que isso prejudicará aqueles tempos lentos que a leitura, em princípio, exige e a reflexão. Exato. Sim. E, de facto, o nosso testemunho, a nossa experiência de vida diz-nos isso. Mas depois nós vivemos em paradoxos permanentes. Se alguma coisa eu julgo que a vida nos vai ensinando é que a vida é muito paradoxal. Eu acho que o paradoxo é aquilo que nós vamos percebendo que há uma coisa e o seu contrário e que não, isto tem vários lados. E portanto, será que se editou alguma vez mais do que se edita hoje? Livros. É contradição terrível. Não é? O mercado E depois dizemos assim, inundado de livros. Nunca houve tantos livros editados, não é? É verdade. Enfim, agora, descontando este período em que há uma pausa também na edição e em muitas outras coisas. Mas nunca editámos tantos livros e depois ficamos desconfiados. Dizemos, e será que se lêem mais livros do que se liam antes? Ou melhor, ou que se lê melhor. Ou que se lê, mesmo a questão da leitura, isso aplica-se aos jornalistas e aos estudantes e toda a gente. Será que eles leem tanto como nós lemos? Uhum. E nós estamos a passar, e isto voltamos à velocidade, porque gerações atrás, com o analfabetismo, falamos de Portugal, o analfabetismo e os poucos hábitos de leitura, que ainda hoje existem, se é que existiram algumas vezes hábitos significativos, se calhar as novas gerações leem mais do que leram 3 gerações atrás. Se calhar. Não sabemos. Leem de outra maneira, leem noutros esportes, leem noutros ritmos. Com outros ritmos. Com outros ritmos, outras coisas, muitas coisas. Se calhar nós líamos menos coisas, se calhar circunscrevíamos a géneros muito concretos e autores muito limitados. Eu tenho dúvidas sobre isso. Quer dizer, não tenho a ideia que a leitura se perdeu, nem tenho a ideia que o livro... Eu, ainda um destes dias, tinha um reader lá em casa que me tinham oferecido e que eu nunca usei. A minha mulher normalmente tem um hábito que é livros grandes, que ela precisa transportar, e quando andava de transportes públicos e de metro, que possibilitava isso, se tinha um e-book, lia-o, porque era mais prático, era mais leve, e aproveitava e no transporte público lia. Mas o livro é o papel, eu também sou do papel do jornal, eu também tive muitos anos no jornal. E, portanto, o papel tem um atrativo e eu acho que ele não vai, obviamente, acabar e os livros vão continuar. E não me parece, já passaram anos suficientes, que o suporte digital venha substituir absolutamente o livro. Já poderia ter acontecido e não aconteceu por alguma razão. Houve editoras americanas que criaram elas próprias readers. Sim, dos e-books, não é? Exatamente. E isso fez algum caminho. É bom que existam, que estejam disponíveis, podem ser úteis em circunstâncias. Uma viagem, a gente não pode levar uma data de livros, leva uns em papel e outros... Exatamente. Podes ter uma biblioteca de milhares. Os readers evoluíram porque já simulam muito aquele prazer de passar a página e, portanto, simulam muito... O papel, o contacto com o papel. O contacto com o papel, mas ainda assim não é a mesma coisa, até porque depois há outras artes que acompanham a palavra. Justamente. A imagem, a ilustração, tudo isso são também atrativos de um objeto, o papel, a fonte, a tipografia, a paginação, tudo isso é importante num livro. O cheiro do papel, o tato, tudo isso é muito relevante. E, portanto, eu diria que estamos no paradoxo de pensar que nunca se editaram tantos livros, mas desconfiarmos que se lêem menos livros. E simultaneamente pensar que se calhar as gerações atrás liam menos do que liam as atuais gerações, apesar de pensarmos que eles só estão nas redes sociais. Não tenho a certeza absoluta disso, nem sou muito pessimista. Aliás, também é um bocadinho que aplico a se o jornalista é uma espécie em vias de extinção. Poderá ser, a gente nunca saberá. Mas eu julgo que ele continua a ser útil no meio desta selva em que há tanta palavra à solta que nos vem a cada passo, que não sabemos muitas vezes de onde vem. Se calhar precisamos de confiar neste ou naquele filtro, neste ou naquele editor, que me diz e me dá aquilo que eu preciso de saber no mundo.
Há outra questão, António, se me permite, já Sim, agora claro. já falo há muito tempo, que Claro. levantaste no início, que é a Sim. questão das humanidades ou dos especialistas. Exato. E é um problema porque ele tem tradução noutros domínios, por exemplo. Nós passámos de um tempo em que havia poucos canais de televisão, temos canais generalistas, a RTP tinha 2 canais, um segundo canal onde nem sequer tinha muitas horas de emissão, enfim, não é o caso de hoje, e há uns anos esta parte, mas não havia muitos canais de televisão. Sim. Hoje há centenas de canais à nossa disposição. Claro. Embora depois possamos dizer, bom, existem centenas, mas... Continuamos fiéis àqueles. Sim, para mim a maioria deles não diz nada, não é? Pois. Fazem pouco sentido, porventura, mas isto para dizer que se fatiou, que se segmentou muito, enfim, nos livros isso já existia de alguma maneira, nas várias vozes que tinham, nos géneros, etc., mas na comunicação também, revistas. Há revistas, quer dizer, mesmo com a erosão de papel, há revistas de tudo. Sem dúvida. De qualquer domínio pode... Sem dúvida. E havendo tanta coisa, de tanta especialidade, no audiovisual, no papel, na nossa vida, nos livros, etc., nós continuamos a precisar de alguém que saiba fazer pontes. As humanidades têm essa virtude, não é? Têm a virtude de ter leituras do mundo, não é? Exatamente. E essas leituras enriquecem-nos e ajudam-nos. Mas não te parece, António, que há um confronto, por assim dizer, entre as humanidades, tal qual tu dizes aqui, que podem ter esse papel, enfim, de alargar o universo referencial, não é? Com o paradigma tecnocientífico que, de facto, dá umas boas décadas a esta parte. E estamos num momento em que isso existe, em particular. A pandemia trouxe-nos de novo essa questão. Acho que sim. Eu acho que é um bocadinho aquela história de que muitas vezes eu fico a saber mais sobre o mundo quando leio. Estou a falar com um poeta e, portanto, acho que ele é sensível a isso. Quando leio literatura, quando leio ficção ou poesia, que me ajuda a perceber melhor a história, a sociedade. O ensaio ainda traz esse objetivo mais direto, mas se calhar a literatura, se calhar ficção, não é? A ficção, se calhar a poesia até, é capaz de me dar uma leitura, muitas vezes até mais conseguida, daquilo que aconteceu, que acontece, do que é o mundo de hoje ou de ontem. E isso não é apenas retórica. Isso acontece muitas vezes seja porque a liberdade de criar as percepções que a nossa imaginação nos ajuda a juntar àquilo que é a frieza das coisas, o olhar mais largo sobre elas, sobre o universo que está sempre presente, enquanto no especialista tem aquela coisinha que ele estudou e que até na ciência a que ele pertence é limitado. Justamente e precário, porque até se descobrir outra coisa que contradiga aquilo ainda vale, mas depois pode não valer nada rigorosamente no final. Pois é. E, portanto, tudo isto... eu ia falar disso mais tarde, que é a história dos especialistas. Agora são os médicos, não é? Os virologistas. Exato. E eles são mais importantes de toda a gente. Não há ninguém mais importante. Agora. É curioso isso. Não os políticos, não os virologistas agora decidem, não é? Bom, por um lado. A questão é mesmo esta, é que para os virologistas que nos estejam a ouvir, será bom que leiam. São utilíssimos os médicos. Bom, mas não percam de vista o que diz o Ortega Gasset na Rebelião das Massas sobre a barbárie do especialismo. Mas falaste aí da poesia. Eu, de facto, olha, vou partilhar aqui uma frase que acho que pode talvez iluminar um bocadinho mais esta nossa conversa, que já está muito iluminada, deixa-me dizer-te, mas de facto há aqui neste livro de Manuel Gusmão, nós depois vamos fazer aqui nos minutos finais uma espécie de conselho a quem nos está a ouvir, para que levem livros para estas férias de verão, livros diferentes, que agitem as consciências, nos ponham a pensar e a sentir. E um desses livros que eu vou aconselhar, e aconselho já, é de Manuel Gusmão, enfim, um extraordinário poeta,
professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ensaísta, A Foz em Delta, publicado em 2017, e justamente porque o António José Teixeira nos falou da poesia, que porventura a ficção, a poesia podem às vezes fazer irradiar uma compreensão diferente, não é? Uma luz diferente. Uma luz diferente, não é? Olha, diz o Manuel Guzmão, num destes poemas, um rio de proposições, depois, provérbios, diz algo extraordinário, recupera o Paul Éluard e diz: este dar outro nome às coisas faz parte da nossa experiência sensível. E depois cita o Paul Éluard: a terra é azul como uma laranja. Fantástico. É? Quer dizer, no fundo, bom, tu és jornalista, em todo o caso és um homem da escrita. Uhum. Sim, e tenho uma disciplina que é mais virada para os factos e, portanto, que me obriga, não é, a ser mais circunscrito. Sim. Mas isso não invalida que... Mas és um leitor da poesia. Claro, que as artes, mesmo no nosso métier, não apenas porque é pressuposto termos um olhar múltiplo sobre as várias disciplinas e sobre as várias áreas da nossa vida, mas porque ela também, a poesia, nos ajuda a pensar. E isso é tu, como professor, tens essa preocupação também de dar a conhecer aos teus alunos, que vão ser futuros jornalistas, o maior número de livros que se publicam, enfim, tanto quanto possível, não é? Na ficção, na poesia, no ensaio. O ensaio é também algo que nós temos uma produção ensaística extraordinária, ensaístas que deveriam ser conhecidos, lidos mesmo, não são muito. Pois não. O ensaio é muito relevante. Quero-me parecer, aliás, que hoje, talvez por alguma pobreza que o jornalismo nem sempre resolve, talvez o lugar hoje do ensaio, do pequeno ensaio. Há coleções interessantes que surgiram nos últimos anos por cá e outras lá de fora. Eu hoje trouxe 3 pequenos ensaios já deste tempo de pandemia, que são muito interessantes. Há pouco estavas a falar de especialistas, e este livro do Bernard-Henri Lévy, que teve em Lisboa, aliás, há poucos dias. Nós, RTP, entrevistámos-lo em Paris e depois fizemos uma conversa entre eu e um médico, curiosamente, porque ele neste livro, ele começa, aliás, por dizer uma coisa curiosa. Eu estava a falar dos especialistas dele, diz: a primeira coisa que me impressionou foi a ascensão do poder médico, o poder médico, que no fundo nos deixou todos na sua dependência, por utilidade, claro. Por necessidade, pela nossa fraqueza, pelo nosso medo. Sim. Mas ainda assim da ideia que se apagou tudo o resto, que a política se subjugou, que ficou receosa de tomar decisões. E ele, o Bernard-Henri Lévy, dizia uma coisa interessante, que é necessário não nos deixarmos intimidar pelo falso debate da vida e da economia, mas comparar o custo em vidas do surto viral por um lado e por outro o congelamento provocado por este coma auto-infligido em quase todo o planeta, transformado num laboratório de experiência política radical. Bernard-Henri Lévy está muito preocupado com esta travagem, este condicionamento, este confinamento. Até que ponto estamos a hipotecar direitos, liberdades, até que ponto estamos a ser, depois do 11 de setembro, e há aqui 3 marcos muito relevantes, que são curiosamente o início do século. O 11 de setembro acontece logo no início, a crise financeira em 2008 e agora esta pandemia. E todas elas nos confrontaram com outro tipo de leis restritivas que, a pretexto do combate ao terrorismo ou à crise económica, acabaram purificando e acabaram por condicionar e dar pretexto a autocratas para cimentarem o seu poder. Nós estamos nessa fase, na própria Europa, na Hungria ou na Polónia, isso está a acontecer, leis especiais que depois vão ficando e nos vão limitando. E, portanto, esse lado rebelde de Bernard-Henri Lévy, que é permanente, também agora, no fundo, é a ideia de que não podemos ficar prisioneiros deste vírus, temos que saber lidar com ele, afinal é um vírus, houve sempre muitos vírus, o que mudou agora, mais do que tudo, e nunca tinha acontecido na história da humanidade, é termos a percepção de que todos
estamos, digamos, sujeitos claro. a ser contaminados. E essa percepção global nunca tinha existido. Esse medo global a norte e a sul, a leste e a oeste, essa ideia de que ele anda por aí, todos os dias temos uns números, e se calhar todos os dias ignoramos que existem outros números, porventura tão assustadores, mas de que não falamos. Mas de que não falamos, Tudo isso nos faz pensar muito. E os ensaios de que falavas, eu depois falarei. Sim, mas podemos, olha, podemos fazer já esta viagem aos livros que trouxeste, eu também vou indicar alguns e fazemos aqui esta... Então, olha, este é um ensaio pequenino, lê-se muito rapidamente. Publicado pela Guerra e Paz. Publicado pela Guerra e Paz. A câmara é esta. Okay. Tem este título, que aliás é conhecido com o título francês, e é um bocadinho um ato de rebeldia em relação aos especialistas, ao confinamento, a este congelamento de vida em que vivemos, e é um bocado desafiante, desafia-nos a reagir, a ir à luta, não ficarmos em casa e continuarmos a nossa vida. É isso. Porque há um vírus também insidioso, invisível, não é? Terrível, que é, para além do medo, esses fenómenos de matriz mais ou menos totalitária, não é? Ou absolutamente totalitária, que a reboque da saúde pública exigem que as pessoas, ou podem vir a exigir que as pessoas fiquem em casa. Quer dizer, se não quer dizer que não devamos e devemos tomar precauções por nós próprios e pelos outros. Claro, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas exatamente. A questão é, eu li há pouco tempo no Correio Internacional um artigo também de um virologista curioso que dizia que há aqui uma questão que é preciso colocar, que é, se perde a hipótese de defender os direitos também na rua, manifestando o nosso direito à indignação, como dizia e bem o nosso querido e de boa memória Mário Soares, esse direito à indignação tem de continuar a existir e é como tu dizes, não é? Não pode ser um vírus, enfim, apesar das medidas todas que tínhamos de tomar e temos que tomar para nos protegermos e proteger os nossos. A juventude tem de se fazer ouvir, os desempregados, então nesta situação terrível em que todos se encontram, mais do que nunca, têm esse direito à indignação. Portanto, há aqui duas forças, não é? Por um lado, esse discurso securitário da saúde, que se justifica. Por outro lado, esse não podermos esquecer que há um direito à liberdade. Não é? António, e aliás ainda vai mais longe do que isso, porque quando vemos que instituições ficaram condicionadas, não reúnem muito pouco, parlamentos, etc., isso chega a um ponto em que há uma espécie de convite ao silenciamento, que se torna quase antipatriótico ter uma leitura diferente, uma crítica, um escrutínio. Perder essa possibilidade por parte das instituições é aquilo que não devemos mesmo fazer, e isso não é contraditório com a necessidade, obviamente, de termos cautelas, de levarmos a sério os conselhos das autoridades de saúde e nos protegermos, obviamente, e nos ficarmos vivos, porque essa ideia de vida, não podemos hipotecar a nossa vida, também é preciso estarmos vivos. Não é? Exatamente. Não há possibilidade. Não há possibilidade de vida se não estamos vivos. Exatamente. Tens aí outros livros, António? Estes são 3 ensaios. Este ainda não acabei de ler, confesso. Este é um livro um ensaio de uma italiana, Donatella di Seggiari. Não sei se estou a pronunciar bem, julgo que não. Ela é professora de filosofia e também colunista, e está a falar também precisamente dessas questões da soberania, até que ponto estamos subjugados, ao ver o governo dos especialistas, ciência e política. Esta é uma questão crítica nesta altura. A infecção viral, diz ela, varreu a política, que reitera a vontade de se entregar só à ciência. Deixemos falar os especialistas. É a frase. Claro. Assim, no contexto italiano, passámos do partido das teorias, isto é a propósito dos populistas, para o partido da ciência, do Estado médico. E depois isto leva-nos a outros domínios que são de sempre, os das fronteiras, o problema do outro, o estrangeiro, aquele com que nos confrontamos. Salvini nunca sonhou que fosse tão fácil fechar as fronteiras. Que de repente, qualquer coisa as fechasse assim, sem grande esforço. Até que nos colocasse em casa, todos em casa, sem propriamente lei marcial. É o sonho de qualquer... Exatamente, ditador. ditador, não é? Ou candidato total. Este ensaio é um ensaio muito político. Ela fala de um conceito curioso que é a democracia imunitária. Ele diz, devemos precisar que o adjetivo não é de modo nenhum inócuo, e pelo contrário ameaça prejudicar e danificar a democracia. Podemos realmente
falar de democracia quando a imunização vale para uns e não para os outros, Justamente. os problemas da desigualdade. É isso. O outro fica distante e eu não tenho preocupações com ele, desde que ele esteja distante eu não quero saber dele. Não quero mesmo saber dele. E eu, se vir alguém que me seja ameaçador no passeio, eu afasto-me e não quero saber, não dou, não Por isso falo. é que esta expressão do distanciamento social é problemática, não é? A expressão é horrível. A expressão é terrível. É horrível. É, de facto, nem as razões de saúde a justificam. E por isso ela fala do vírus da asfixia. Justamente, que é curiosamente físico, não é? Porque estamos a tratar uma questão de respiração, exatamente, mas também é de respiração social e política. Tem outras respirações que devemos considerar. O livro é este. Excelente. Das edições 70. Das edições 70, vírus soberano, ponto de interrogação. Claro. A tradução do António Guerreiro. Olha, isto aqui uma coisa interessante. Este livro eu comprei com um jornal, O Público, que distribuiu, sendo editado pelas edições 70. Muito bem. Depois, este também pequeno ensaio é de um búlgaro que se chama Ivan Krastev, também não sei se pronuncio bem, mas chama-se O Futuro por Contar, como a pandemia vai mudar o nosso mundo. E este livro é da Objetiva, precisamente. Este também é um livro interessante. Este homem, este búlgaro, vivia em Viena, uma terra interessante também, que nos lembra outras memórias. Já lá vou. Um livro de sempre. Claro. Vamos acompanhar sempre. Do Karl Kraus, será? Não. Ou do Stefan Zweig? Tem que ser. Claro, um vienense. Claro. E este homem, quando surgiu a pandemia, teve um instinto de regressar com a família à Bulgária. E ele diz que reparou que outros imigrantes... Ele estava confortável, ele tinha hospitais, em Viena estava confortável. Não foi um problema de sentir que a sua saúde ali corria risco. Mas sentiu um apelo de casa, de voltar a casa. E ele diz que isso aconteceu com outros imigrantes que voltaram ao seu país, voltaram a casa. E provavelmente isso, se calhar, aconteceu não apenas, obviamente, com estes amigos dele, mas se calhar aconteceu com muita outra gente e provavelmente também com muitos portugueses que andavam por aí e foi preciso repatriá-los, digamos assim, naquela altura. Este ensaio tem uma coisa curiosa, é que na conclusão ele vai a José Saramago. Ele começa a conclusão deste ensaio com o ensaio sobre a cegueira, que faz um paralelo com os cegos e com o médico que também era cego. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos que veem, e portanto cita um bocadinho do livro de José Saramago, para depois enunciar 7 paradoxos a propósito dos paradoxos. Temos tempo? Temos tempo. 7 paradoxos. Então, o primeiro paradoxo que o Ivan Krastev enuncia é, a propósito da Covid-19, é expor o lado negro da globalização e simultaneamente atuar como agente... expor o lado negro da globalização e simultaneamente atuar como agente de globalização. Isto é, nós falamos cada vez mais que se calhar o mundo vai fazer um recuo mais nacionalista, a globalização será posta em causa, mas simultaneamente o vírus confronta-nos precisamente com uma dimensão global. Justamente. A Organização Mundial de Saúde, que foi tão criticada e sabotada, se calhar nunca fez tanta falta como agora, não é? Ou como uma Organização de Saúde Europeia que nos ajuda a enfrentar uma coisa que não tem fronteiras, passa fronteiras. Sim. Depois, o segundo paradoxo é ter acelerado a tendência para a desglobalização, desencadeada pela grande recessão de 2008-2009, expondo ao mesmo tempo os limites da renacionalização. Portanto, tendências também contrárias e globalização versus regresso aos nacionalismos, não é? Terceiro paradoxo: o medo que se gerou nos primeiros tempos da pandemia conduziu a um estado de união nacional, mas que, a longo termo, deverá acentuar as divisões sociopolíticas existentes. Portanto, há aqui um congelamento, mas, porventura, quando voltar a haver uma grande dissensão, ela será até, talvez, mais violenta. Quarto paradoxo: o vírus ter deixado a democracia em pausa, pelo menos na Europa, onde muitos países decretaram o estado de emergência, mas, ao fazê-lo, limitou o desejo das pessoas de ter um governo mais autoritário. Também é uma coisa paradoxal, não é? Pois é. As expulsões que havia para aquela ideia, preciso vir aí alguém que ponha ordem nisto, alguém que mande, talvez também essas tenham ficado congeladas. Isso pode ser um benefício. Enfim, veremos. Quinto paradoxo: embora a União Europeia tenha estado significativamente ausente na primeira fase da crise, a pandemia poder-se-á tornar mais crítica para o futuro da União do que qualquer outro acontecimento da sua história. Veremos se isto fomenta ou não maior união política ou não. Sexto paradoxo:
embora tenha trazido a Covid-19, tenha trazido à memória os fantasmas das 3 crises recentes que assolaram a Europa na última década, o vírus revisitou os resultados das medidas tomadas nessas crises. Ou seja, olhámos aqui um bocadinho para trás para ver o que se fez nos condicionamentos, precisamente. Sim. Derradeiro paradoxo e, portanto, O sétimo. Embora a União Europeia se considere o último baluarte da abertura e da interdependência, poderá ser a pressão da globalização a levar os europeus a adotarem mais políticas comuns. Talvez. É curioso, não é? Talvez. Eu daqui a bocadinho vou falar aqui de um livrinho também. Pronto, e agora calma. Isto. Não, excelente. Podemos continuar. Não, é que aqui para quem nos vai seguindo, tu falaste aqui deste livro das edições 70 da Donatella di Cesare, e justamente, eu por acaso não tenho aqui os livros, mas justamente desta mesma editora, saíram 2 livros de um intelectual italiano, Lamberto Maffei, neste tempo de pandemia, um intitulado Regresso à Palavra, ou o Poder da Palavra, o Elogio da Palavra, o Elogio da Palavra, em que o Lamberto Maffei articula duas realidades contrárias. Por um lado, a tal revolução tecnológica imparável, mas os malefícios neuronais dessa revolução tecnológica, o modo como as crianças, os jovens têm hoje mecanismos diferentes para chegar a determinados conteúdos, e nem sempre esses mecanismos significam uma sólida formação leitora. E nesse livro, o Elogio da Palavra, ele também diz, Lamberto Maffei, que o esfacelamento do discurso, o esfacelamento e até a inexistência desses agentes que faziam um pouco a filtragem das informações, da enxurrada de informações que temos hoje, a perda do poder, por exemplo, a perda do poder na ágora, na cidade, a perda do poder real e simbólico daquilo que era o intelectual. Palavra hoje que está sob suspeita, não é? Se nós queremos ofender alguém, dizemos que ele é um intelectual. Exatamente. E, portanto... Um intelectual público. Exatamente. E o Lamberto Maffei faz este quadro da globalização tecnológica, e que a pandemia veio também, enfim, vincar ainda mais, diz ele que é uma prova de fogo para a União Europeia, para a Europa, que, diz ele, é talvez dos últimos baluartes onde essa figura do intelectual pode e deve ser respeitada. Mas ele chega a curiosas conclusões, considera que provavelmente mesmo o entendimento de certas palavras e o que elas de facto significam e operam, já as gerações mais novas poderão não perceber o que é que elas implicam, não é? É um livro que, olha, para professores, para jornalistas, para quem decide as nossas vidas, políticos, enfim, o Elogio da Palavra. E porque se fala de livros e o verão está aí, e nós vamos todos com as devidas precauções sanitárias, enfim, mas em todo caso vamos estar de férias, é bom que se leia então poesia. Eu falei do Manuel Guzmão, mas em ano de centenários, 2019, 2020, falou-se muito do Jorge de Sena, falou-se muito da Sofia de Mel Breiner, falou-se menos, por exemplo, do João José Cochefel, que nasceu também em 1919 e que em 2019, 20, ainda estamos aqui a celebrar um pouco o centenário do seu nascimento, publicou Na Caminho publicou-se uma antologia da sua produção poética e que eu acho que pode ser de muito boa leitura, com um prefácio do professor José Carlos Seabra Pereira. E para ir articulando ensaio com outros géneros, deixem-me lembrar-vos também, já agora, um poeta que faleceu novo, Daniel Faria, morreu com 27 anos, em 1999, e que em 2019, passando 20 anos sobre a sua morte, acho que o deveríamos ter lembrado ainda mais. E para estes tempos de combate, e às vezes de pessoas que sentem-se sós, quer dizer, esta pandemia caiu sobre elas e trouxe ao de cima a sua solidão, as suas fragilidades. Bom, é um daqueles poetas que, julgo eu, nos pode ajudar
a ler melhor as nossas próprias contradições, as nossas próprias limitações. Um extraordinário poeta. Ele tem uma definição de poeta que acho extraordinária, que é: o poeta já cavou muito silêncio, não é? É aquele ser que já cavou muito silêncio. Numa sociedade absolutamente, às vezes até ruidosa, histriónica quase, ler poesia pode convidar-nos a essa leitura lenta, concentrada, contemplativa, não é? E tu tens ainda aí mais uns quantos livros, fala-nos deles. Olha, pegando um bocadinho... Isto é um bocadinho anárquico. Este livro eu acabei de receber. Do Alegre. Sim. O Manuel Alegre vai reeditando a sua poesia e a pretexto de outro centenário, a centenário da Amália Rodrigues. Ela esta semana, pelo menos no registro do seu nascimento, foi no dia 23. Embora ela comemorasse no dia 1 de julho. E é interessante que eu não sabia, o Manuel Alegre recupera uma série de poemas que foram cantados, foram fados, não apenas por Amália, mas também João Braga, alguns deles, embora, como diz o Manuel Alegre, aqueles que João Braga cantou, ele estava mais a pensar na Amália do que no João Braga, e por isso também os colocou aqui. Mas é interessante porque ele conta o seu encontro com a Amália Rodrigues, como a conheceu mais tarde, mas porque conheceu, e isso remonta nos anos 70, julgo que mesmo em 1970, salvo erro, em que Manuel Alegre estava em Argel, portanto exilado, fazendo rádio, e, portanto, Rádio Voz da Liberdade, não é? Rádio A Voz da Liberdade, e portanto ele estava em Argel e recebe uma carta do Alain Ullmann, que compunha para a Amália Rodrigues e foi determinante na sua carreira. Ele recebeu uma carta com um pedido, e o pedido era se ele autorizava Manuel Alegre, a Amália Rodrigues, a cantar a Trova do Vento que Passa, que já tinha sido cantada pelo Adriano Correia de Oliveira. Exatamente. Estamos em 1970, não é depois de 74, estamos em 70. E, de facto, ele ficou surpreendido e honrado ao mesmo tempo, claro que autorizou, e surpreendido não tanto até pelo Alain Ullmann, que ele não conhecia, mas que sabia que não podia viver em Portugal e, portanto, estava em Paris, porque não lhe permitiram, mas muito surpreendido por Amália ter a coragem de gravar este poema, que ainda por cima já tinha uma carga forte política, na voz de Adriano Correia de Oliveira. E, portanto, a Trova do Vento que Passa fez parte de um disco, aliás, muito importante na carreira da Amália, gravado em 1970, em janeiro de 70, chamado Com Que Voz, e portanto, foi um dos temas. Aliás, hoje, por estes dias, havia uma notícia também, hoje o Nuno Pacheco no Público escreve que a Amália gravou também a Grândola Vila Morena. Incrível. Ela quis gravá-la porque achou a canção bonita ainda antes do 25 de Abril e depois hesitou muito porque achou que podia ser vista como oportunista a seguir ao 25 de Abril, quando efetivamente acabou por gravá-la. Ainda antes do 25 de Abril? Não, gravou-a já depois. No caso da Grândola já depois, mas esta não, em 1970, a Trova do Vento que Passa. E, portanto... O que vem provar que a Amália, de facto, às vezes há um pouco a tentação de acolar àquilo que era o regime. Do regime. A Amália era muito mais do que isso. É muito mais do que isso, estava acima, não é? Exatamente. O Manuel Alegre conta, enfim, um serão passado em casa do Alain Ullmann em Paris, até em convalescença, tinha adoecido, e depois com a Amália, mesmo em Paris, de ter tido um serão fantástico, de trocas de comunicação também com a Ari dos Santos, de conselhos para ela gravar o Bernardo Ribeiro, etc. Portanto, é um livro que, a pretexto do centenário, um pequeno livro sílabas de Amália, do Manuel Alegre, que também é recomendável e também com a sua límpida poesia que nos habituou. E tens ainda... Não, de resto, ando a ler também um livro... Ando a ler um livro atípico de um poeta, mas que estes são contos, não é? Mas contos fantásticos do Carlos Drummond de Andrade, contos de aprendiz, diz ele. Mas que são realmente fantásticos. Ando a ler isto, trouxe só. Não é? Não me fosses perguntar o que é que eu andava a ler. Não, e depois tens aí uma obra inescapável, não é? Tenho aqui uma obra inescapável que me acompanha muito, que releio muitas vezes e que, sendo as memórias deste homem que viveu um esplendor do início do século passado, pré-1914,
que ele conta, há coisas extraordinárias, quando ele fala, circulava-se pela Europa ou pela América sem passaporte, com uma liberdade extraordinária. A gente diz, sem passaporte, as fronteiras, nós ainda andamos naquela coisa que conseguimos eliminar fronteiras, ou agora já voltamos a elas outra vez. Início do século era fantástico. Ele fala a certa altura, talvez nada dê uma ideia tão clara do gigantesco retrocesso. Enfim, retrocesso são coisas que nos vêm muito à memória nestes anos todos. Sofrido no mundo desde a Primeira Guerra Mundial, com as restrições à liberdade de circulação das pessoas e a redução dos seus direitos de cidadãos livres. Antes de 1914, a terra era de todos. Cada um ia para onde queria e ficava o tempo que quisesse. Não havia autorizações, permissões. E divirto-me sempre a ouvir o espanto dos mais jovens quando lhes conto que antes de 14 andei pela Índia e pela América sem passaporte e sem nunca ter visto sequer um passaporte. Incrível. Extraordinário. Extraordinário. Ainda hoje. E este homem foi um homem fantástico e que deixa aqui uma marca, enfim, que terminou os seus dias no Brasil, como sabemos. Exatamente. Nos anos 40 viveu o melhor e o pior que a civilização é capaz. Ou a falta de civilização, a certa altura, terminou já muito descrente e pessimista sobre a natureza humana. Ele vive a Primeira Guerra Mundial, não é? O crash de 1929, ele morre em 43, Sim, 40 e qualquer coisa. 42. 42? Fevereiro de 42, precisamente. Pronto, portanto, meu Deus, ainda não... É a Segunda Guerra Mundial e os pratos da balança não estavam claros, não pendiam. Portanto, é um livro sempre a revisitar. Que aconselhas aos teus alunos de jornalismo. Aconselho e que vale a pena para perceber as coisas que nos acontecem. Não é questão de se a história se repete. Claro que os erros se repetem algumas vezes, de outra forma. Mas aquilo que no fundo são as trevas e as luzes que nos assaltam na nossa vida podem acontecer a cada passo. Claro. E, portanto, nós somos capazes do melhor e do pior, construímos coisas fantásticas, mas somos capazes de destruir as coisas fantásticas que fizemos de uma maneira surpreendente e rápida. E mesmo as tecnologias, meu Deus, o apagamento que as tecnologias podem fazer da memória, das memórias. Sim. É muito interessante estás a dizer isso. Eu não trouxe esse livro, mas lembro-me sempre de um livrinho publicado em português, e para quem nos está a ouvir, se quiserem, apontem aí em casa, do Martin Heidegger, um livro intitulado Língua Técnica e Língua de Tradição, um livro, se não estou em erro, de 1927, e em que o Heidegger, enfim, com uma falha terrível, não é, que nós sabemos qual foi, não é, de ter estado, de facto, implicado no nacionalsocialismo, enfim. Muitos. Bom, mas a verdade é que ele, nesse livro de 1927, é um livro que está publicado na Vega, na editora Vega, ele coloca justamente a questão na tecnologia, mais uma vez dizendo que a língua técnica, sempre que há um incremento, uma aposta cega na tecnologia, inevitavelmente nós perdemos a língua de tradição, que ele associa à língua da poesia, tudo o que isso implica, o humanismo, as humanidades, a filosofia, a história, a memória, e portanto, olha, nem de propósito, não trouxe esse livro, é um livro pequenino da coleção Passagens, não tem erro, mas é um livro atualíssimo. E em jeito final, António, diz-nos ainda mais alguma coisa? Isto deixo é uma revista, aliás, que se pode comprar aqui na Barata, que vale a pena sempre, é Esprit, que já é uma revista antiga francesa. Este é um número já de 2018, portanto tem 2 anos, mais ou menos, e tem um título curioso que é sobre as verdades frágeis, não é? E sobre, por exemplo, se podemos lutar contra as fake news. Por exemplo, este é um pequeno ensaio do Daniel Innerarity, que é um espanhol ou um basco, mais concretamente, se calhar não gosta muito do que se chama, aliás, catalão. Catalão. E que tem uns textos que vale a pena também revisitar nestes tempos em que a fragilidade voltou a ser uma dimensão que nos preocupa. Depois, muito rapidamente, e a propósito de fake news, um livro de um colega meu, jornalista, Paulo Pena, que vale a pena ler e que é uma reflexão, um ensaio sobre como é que estas mentiras, estas fake news se fabricam, como é que elas surgem, como é que elas podem ser desmontadas, até com conselhos, ou assim,
um conselho que fica também para quem nos acompanha, que é um conselho que qualquer um de nós, leitor, espectador, pode fazer quando vemos assim alguma coisa que de repente diz, é extraordinário. E a pergunta, não é, que fazemos logo é, isto é verdadeiro ou falso? A falsidade deixa rastro. Quantas vezes pensamos, nunca ouvi falar deste site ou da pessoa que publica esta história? Nenhum jornal deu esta notícia. O endereço e o formato da notícia é estranho. Há tantos erros na escrita, parece tradução automática. Não há citações de nenhuma pessoa. A notícia está anunciada de forma estranha. Clica aqui e vais ver uma coisa extraordinária. As imagens parecem fabricadas. Quer dizer, há um conjunto de precauções que têm a ver com o nosso sentido crítico e de escrutínio de tudo aquilo que lemos ou vemos, e que é um conselho útil. E isto leva-me, tu, António, és professor, a uma disciplina importante e que faz falta nas nossas escolas, que é uma disciplina de literacia mediática. Hoje, precisamente pelas tecnologias, pelo impacto de redes, por tudo aquilo que vem à rede e precisa de ser ter um crivo, claro, separar o trigo do jogo, escrutinado, é importante hoje porque há uma sofisticação que já percebemos em empreendimentos da Cambridge Analytica da Rússia, que influencia as campanhas eleitorais nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Isso não é ficção, isso é a realidade. Hoje o combate das ideias, da política, do poder, faz-se através do engano, faz-se através das redes sociais. E é bom que nós tenhamos um sentido crítico mais apurado. Se o jornalismo faz algum sentido, ou as humanidades, ou o trabalho dos autores, ou a nossa intervenção de cidadãos, é de incentivarmos o sentido crítico nosso, para começar, e também o dos outros, na educação, sem dúvida. Na cultura. O saber ler é muito importante. Por isso é que é isso, António, por isso é que eu compreendo, enfim, as medidas de circunstância agora com a telescola, tudo muito bem, mas preocupa-me esta inflação do discurso pró-tecnologia num campo, como o da educação, em que se deveria defender justamente isso, uma literacia, uma competência leitora. E olha, até te vou dizer uma coisa que não é original, mas que vale a pena sublinhar, que é, se calhar essas empresas que são aquelas que estão a lucrar mais, continuam a lucrar mais, mesmo em tempo de pandemia, aumentam em muito os seus lucros. As tecnológicas, Google, Facebook, por aí fora, não param de crescer os seus lucros de uma forma verdadeiramente extraordinária. E os impostos que eles não pagam, manifestamente, deviam ser bem-vindos para fomentar a educação, para financiar a educação e a cultura. E isso não é feito. Eles escapam pelos interstícios dos paraísos fiscais, dos países, alguns que são Estados-membros da União Europeia, que têm uma fiscalidade inacreditável que os transforma em paraísos fiscais. Em alguns que acham que nos dão lições a nós, gastadores do Sul, e refiro-me, por exemplo, aos Países Baixos, assim chamados, mas que no fundo têm um território em que dão guarida àqueles que fogem aos impostos nos seus países de origem. Muitas vezes é importante chamá-los a contribuir. E eu acho, nos últimos tempos, o grande vexame que eu me lembro de ouvir e me sentir eu próprio também atingido, exatamente, é quando milionários ou multimilionários subscreveram um documento dizendo que deviam pagar mais impostos. Isso aconteceu, obviamente, muitos destes de que eu falei não estão incluídos nesse abaixo-assinado, mas havia um descendente do Império Disney que subscrevia e que dizia nos Estados Unidos que neste tempo de dificuldades, eles que ganhavam muito dinheiro deviam pagar mais impostos. Isto quer dizer que houve aqui uma desistência, uma falência da política que passa este vexame de que até aqueles que beneficiaram largamente chegam a um ponto de dizer também já chega. Vejam lá se nos tiram aqui alguma coisa. Vergonha. Exatamente. Portanto, é este o nosso tempo. É incrível. Bom, para fechar esta nossa Permites-me conversa... ainda, já agora, é o último que eu trouxe. Deus, este é um livrinho de fotografia, porque os livros também têm alguma palavra, neste caso é um prefácio do Bruno Vieira Amaral, mas isto são fotografias que foram tiradas nas ruas das nossas cidades em tempo de pandemia, portanto ambientes muito diferentes, frios, desertos. É um livro de fotografia que
a Fundação Francisco Manuel dos Santos editou, nos retratos, uma coleção de retratos, e que eu trouxe até também com a curiosidade, que é o valor da venda deste livro reverte para os livreiros. Os livreiros têm que ser apoiados e a Barata, obviamente, é um dos livreiros que tem que ser apoiado. Exatamente. Obrigado, António. Eu vou demorar pouco. Agradecer muito a tua presença, António. Obrigado, José. António, também gostei. Belíssima conversa. Espero repetir numa qualquer espécie de realidade futura. E agradecer, de facto, o esclarecimento, os avisos e as tuas reflexões, as tuas preocupações, porque, de facto, partilhamos todos, partilhamos todos muito, com certeza, as tuas palavras. E para a Câmara, qual é? É esta? Qual é? É aquela? E para quem nos está a ouvir e a tomar apontamentos como alunos bem comportados e cientes da importância destas conversas que viemos tendo ao longo do mês de junho, queria despedir-me considerando a importância, já aqui referida pelo António José Teixeira, de um espaço como a Livraria Barata, a importância que é nós termos a Livraria Barata na cidade de Lisboa e, claro, que a reboque da Livraria Barata não posso deixar de fazer também um apelo a quem depois possa ir partilhando estes nossos programas, por assim dizer, a importância das livrarias em geral na cidade de Lisboa, em Portugal, porque são espaços de cultura, de memória, de debate, de ideias, num tempo em que, como vimos aqui com o António, corremos o risco de haver um certo afunilamento ideológico, coisa sempre perigosa se prezamos a liberdade, a democracia e não queremos viver cheios de medo. Eu, para fechar estas nossas conversas, convido-vos ainda a informarem sobre a campanha de angariação de fundos para a Livraria Barata, a verem o site da Barata, a verem a página de Facebook da Barata, procurem informar-se sobre de que modo podem vir à livraria e ajudar esta loja com história na cidade de Lisboa. E para fecharmos com chave de ouro, vou ainda recorrer à poesia, por um lado, e à ficção, e ao ensaio. Lembrar, meus caros amigos, um livro, enfim, que já tem uns anos, mas que foi agora reeditado pelo Relógio d'Água, livro com este título, Como Reconhecer o Fascismo, da diferença entre migrações e emigrações, mas Humberto Eco, enfim, nestes dois ensaios, coloca o dedo na ferida e obriga-nos, de facto, a estarmos atentos àquilo que já em 1997 Humberto Eco sinalizava, que era as características típicas do chamado fascismo eterno. Diz ele que o fanatismo, seja ele sobre o que for, e, enfim, o despotismo, às vezes encapotado de boas intenções, é um dos sinais do regresso do fascismo. E, portanto, convém estarmos atentos, porque a história repete-se com outras roupagens. E, portanto, convém fazermos jus à herança de liberdade que todos recebemos. Ainda por cima, estamos na Barata, cujo fundador, António Barata, foi um opositor veemente de tudo quanto é totalitarismo, fanatismo, fascismo, porque a liberdade, de facto, e o sabermos aceitar os outros e estarmos com os outros em franca harmonia, isso é verdadeiramente sinal de humanidade. E para lembrar humanidade, literatura e boas leituras para o verão, olhem, também reeditado pela Relógio d'Água, O Delfim, de José Cardoso Pires, grande ficcionista, grande fazedor da língua, a história de Tomás da Palma Bravo, num daqueles romances que formam a nossa visão de mundo e o nosso saber apreciar a língua portuguesa, a última flor do Lácio, como dizia o poeta brasileiro Olavo Bilac. E, enfim, permitam-me
terminar com uma mulher, uma grande escritora, e falámos de tempo de trevas, de luzes, sombras. Não resisto a indicar-vos para leitura de verão um livro, o primeiro livro de poesia de Lídia Jorge, O Livro das Tréguas, publicado pela Dom Quixote o ano passado, creio. Eu tenho responsabilidades porque fui eu que apresentei o livro, portanto não posso, foi o ano passado. E, portanto, bom, um livro que é, na verdade, um livro que, sendo o livro das tréguas na ficção, nem prosa da Lídia, bom, livro das tréguas também porque o discurso que a Lídia Jorge aqui constrói é também um ponto de interrogação, um sinal de reflexão muito séria sobre um tempo de tréguas. Portanto, este livro é um livro de tréguas sobre um tempo de trevas, ao qual a Lídia responde numa voz, de facto, inigualável. E permitam, por fim, falar-vos da urgência que é lermos este extraordinário ficcionista português, Carlos de Oliveira. Foi o livrinho que me acompanhou sempre nestas nossas conversas aqui na Barata, porque para quem neste nosso tempo queira ler e aprender sobre o que é escrever e pensar literatura, pensar humanidades, pensar o mundo, O Aprendiz de Feiticeiro é um desses livros híbridos entre o ensaio e a ficção, com razões substantivas que devem fazer-nos comprá-lo. Há uma edição na Serial Vim, é das melhores páginas que se podem ler no verão que se aproxima. Obrigado, António. Obrigado José também, Teixeira. Obrigado à Barata, à Elsa e ao Zé Rodrigues. Obrigado também ao Álvaro Filho e à Líbia, que generosamente aceitaram estar aqui a fazer esta cobertura mediática. E, portanto, caros amigos, nós voltaremos com certeza com mais conversas, espero a partir de setembro, num programa cultural que todos desejamos seja forte, interventivo, sinal de que a Barata continuará connosco. Boas férias de verão, boas leituras e venham à Barata, porque mesmo em agosto a Barata estará na Avenida de Roma ao vosso dispor para gozarem da presença dos livros e viverem, dizerem não, com as devidas precauções, mas dizerem não à ideologia do medo, porque é preciso viver, de facto. Uma boa tarde a todos e olhem, vão fazendo esta boa traficância. Digam aos vossos amigos para verem o Facebook da Barata e estas conversas que tivemos aqui ao domingo. Obrigado. Obrigado, António.